Vamos falar sobre saúde? Hoje é dia do quadro Fala Doutor. Toda quarta-feira e sexta-feira a gente traz aqui informações sobre saúde no intuito de levar, essas informações, porque a gente sempre diz, informações orientam, informações esclarecem, informações até salvam vidas. Então roda a vinheta, produção. Olha, hoje vamos falar sobre um problema que pode se tornar um drama na vida de um casal. Mas afinal, o que é a infertilidade? Ela afeta somente as mulheres? Por que é mais difícil engravidar depois dos 40 anos? Quais os tratamentos disponíveis atualmente? Eu já adianto que a causa da infertilidade está associada a muitos fatores, como doenças hormonais, anatômicas, alterações no útero, ovários e fator tubário, doenças autoimunes, questões genéticas e infecciosas. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, que participa a partir de agora aqui do programa Balanço Geral Manhã, no quadro Fala Doutor, a doutora Raíssa Oliveira. Bem-vinda, obrigada pela presença com a gente. Bom dia. Primeiramente agradecer, é sempre um prazer, uma alegria poder discutir essas questões sobre infertilidade, né, que é um tema tão importante, cada vez mais frequente na nossa população. A gente que agradece, né, demais. Essas informações, elas orientam, né? De repente tem muitas mulheres que estão aí na luta buscando engravidar, passam mais de 6 meses, mais de 1 ano tentando engravidar, não conseguem identificar quais os motivos, né, de não conseguir essa gravidez, assim como também o homem. Então, é um drama do casal, né? Até porque também o homem pode apresentar algum problema que esteja impedindo essa gravidez. Então, muito importante a sua presença aqui para esclarecer. Vamos, então, às participações da população aqui no telão com a gente. Bom dia. Bom dia, Tamires. Eu me chamo Sandra Mello. Eu gostaria de saber por que a maioria das mulheres, depois dos 40 anos, tem dificuldade para engravidar ou não engravida. Excelente pergunta. Ótima pergunta. Tamires, você falou aquilo dos 6 meses, 12 meses, só fazendo um adendo antes da pergunta da telespectadora. O conceito de infertilidade é justamente esse, né? Acima de 35 anos, a gente aguarda 6 meses de tentativa, né, relação sexual desprotegida, sem uso de anticoncepcional, para a gente dizer que aquele casal tem infertilidade. E abaixo de 35 anos, a gente espera 12 meses para tentar engravidar. Então, o diagnóstico de infertilidade é um diagnóstico clínico. A gente não precisa de exame nenhum. Né? E essa pergunta, acima dos 40 anos, que você já tinha até, né, introduzido, realmente, assim, a idade é o pior prognóstico. Para a gente é o nosso maior inimigo. Por quê? Porque é um fator de risco imutável. Não tem como a gente mudar, né? Quando tem relação com etilismo, tabagismo, obesidade, tudo isso dá pra gente mudar. Síndrome de ovário policístico a gente consegue contornar com o estilo de vida, com o indutor de ovulação, mas idade é imutável. Então, cada vez que a gente vai, né, avançando na idade, a porcentagem por mês diminui. O que acontece no organismo da mulher com mais de 40 anos? Exatamente. Nossa taxa de fertilidade do ser humano já é muito baixa. Abaixo de 35 anos, nossa chance por mês de engravidar é em torno de 25%. 20% a 25%. Acima de 40 anos, por mês, nossas taxas já são menores que 5% ao mês. Então, assim, diminui muito por questão celular mesmo, por questão dos óvulos. Né? Por mais que a gente seja jovem, eu faço atividade física, eu não tenho obesidade, nosso óvulo sabe nossa idade. Né? Então, diminui muito a taxa pela celularidade mesmo, pela celularidade do nosso gameta. Perfeito, doutora. Vamos a mais perguntas aqui, mais participações no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires, e a todos. Me chamo Rosimeire. Gostaria de saber que quem faz o uso do anticoncepcional por muitos anos, há problema para engravidar? Ótima pergunta. Bom dia. Ótima pergunta, gente. O anticoncepcional, ele não prejudica a fertilidade de jeito nenhum. Vários estudos são feitos assim, em relação aos anos, em relação ao tipo do anticoncepcional. Se ele vai prejudicar na hora que a gente vai prejudicar na hora de engravidar. E não vai prejudicar. Tem gente que fala assim, eu acho que é porque eu tomei anticoncepcional por muitos anos, por isso que eu não estou conseguindo engravidar. Não. O máximo que ele faz é esconder alguma infertilidade já existente. Por exemplo, tem paciente que fala, Tamires, eu só menstruo a cada 4 meses. Tomei o anticoncepcional e comecei a menstruar todo mês.
aquela menstruação da pausa do anticoncepcional é uma menstruação mentirosa. Então, se você não mudou o estilo de vida, se você ainda continua, né, com esse diagnóstico de síndrome de ovário policístico, quando você interrompeu o anticoncepcional, você vai continuar menstruando a cada 4 meses. Quem não menstrua regular, não ovula regular. Então, o anticoncepcional, no máximo, ele pode estar escondendo alguma doença pré-existente, mas o uso de anticoncepcional não dá infertilidade. Então, ao contrário do que muitas mulheres pensam, o uso de anticoncepcional a longo prazo não torna a mulher infértil. E tem outra dúvida sobre anticoncepcional bem frequente, que é assim, como eu não estou ovulando com anticoncepcional, será que eu estou guardando meus óvulos, né? Eu uso anticoncepcional e estou lá guardando meus óvulos. Não. Os folículos antrais continuam morrendo, né? A gente fala assim, continuam entrando em apoptose. Então, anticoncepcional nem previne e nem dá infertilidade. Nenhum dos dois. Doutora, vamos a mais perguntas aqui. Temos ainda muitas perguntas, tentando responder de forma objetiva. Bom dia! Bom dia, Tamires, e a todos. Meu nome é Joreane e eu gostaria de saber se um casal está tentando ter filhos há mais de 6 meses e não consegue, está na hora de procurar um especialista? Olha, essa pergunta é boa. Inclusive, no início da nossa conversa, a gente já falou sobre isso. A doutora até esclareceu que se por mais de 6 meses a mulher, o casal, né, faz relacionamento sexual sem nenhum método anticonceptivo e não engravida, já deve procurar, sim, um especialista. Acima de 35 anos, a gente aguarda 6 meses. Ou, se ela já tiver alguma doença pré-existente, a gente também só aguarda 6 meses. Lembrando que abaixo de 35 anos, a gente pode esperar 12 meses de tentativa. Abaixo de 35 anos, né? Tem mais uma pergunta aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia! Bom dia, Tamires. Eu, Magali Oliveira, gostaria de saber qual o estilo de vida de uma mulher que quer engravidar. Pode ter? Excelente pergunta. A gente costuma falar assim, Tamires, que hoje em dia, né, a atualidade é contra a fertilidade. Por quê? Porque hoje em dia a alimentação é mais rica em produto industrializado, tem mais carga tabágica, a obesidade, o sedentarismo faz parte da nossa população. As pessoas deixam para engravidar mais tardiamente. Então, é por isso que hoje em dia a infertilidade é tão mais frequente que na época das nossas avós, né, que tinham 8, 10 filhos e a gente não ouvia falar tanto em infertilidade. Quase 15% dos casais hoje em dia, ou seja, 15 em 100, têm dificuldade de engravidar. Então, realmente, o sedentarismo, a falta de atividade física, a obesidade, carga tabágica, etilismo, isso prejudica a fertilidade. Então, tem que melhorar a alimentação, né? A mulher, o casal que pretende engravidar. Vamos, então, a mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia! Bom dia, Tamires, tudo bem? Meu nome é Adriele. Queria saber qual o tipo de exame que o homem faz para saber a quantidade de espermas para engravidar uma mulher. Olha aí, essa pergunta é importante porque quando a gente fala em infertilidade, geralmente a maioria das pessoas associa somente um problema da mulher, mas há um exame específico que é possível detectar se o problema da infertilidade está no homem, né, doutora Raíssa? Sim. A gente fala assim, que a infertilidade é sempre conjugal. Por mais que a gente ache uma alteração na mulher, por mais que a gente ache uma alteração no homem, a infertilidade é sempre do casal, porque a gente acabou de dizer que é um diagnóstico clínico, né, não precisa de exame. Então, se a gente já deu o diagnóstico de infertilidade, uma das investigações é investigar o espermograma, né? No início, Tamires falou de questões anatômicas, questões tubárias, questões ovulatórias, questões hormonais e o fator masculino, que a gente faz o espermograma. É muito comum as mulheres chegarem, já ter feito uma bateria de exame durante não sei quantos anos e o marido não traz o espermograma pra gente. O fator masculino está relacionado a 30%, ou seja, 1/3 das causas de infertilidade. Sem ele, a gente nem consegue descobrir o fator de risco e nem consegue propor um tratamento. É um exame obrigatório como propedêutica básica, o espermograma. Então, homens que estão aí na vida conjugal, buscando a gravidez da sua esposa, procurem fazer esse exame também. Vamos a mais uma pergunta aqui com a doutora Raíssa com a gente. Bom dia. Olá, bom dia, Tamires. Meu nome é Ellen Santos. Eu gostaria de saber qual é o tratamento avançado que um casal precisa fazer para poder engravidar. Nem sempre é um tratamento avançado, né? Na reprodução, a gente tem 4 tratamentos básicos. Existe a orientação de coito, que é o coito programado, que é um tratamento muito simples e é o que a maioria pesquisa na internet. Não vou nem falar o nome de remédio. Aí, vê aquele remédio, começa a tomar o comprimido, que esse tratamento é um tratamento eficaz, a orientação de coito programado, mas ele é para paciente que não ovula. Então, esse é o primeiro tratamento, é um tratamento muito simples. Existe o tratamento de inseminação, que também é um tratamento de baixa complexidade, e as pessoas confundem com o tratamento de fertilização, que é um tratamento de alta complexidade. A inseminação é para casos mais leves.
Então, fator masculino leve, endometriose leve, casal homoafetivo feminino, que só precisa do espermatozoide, a inseminação, como não está dizendo em sêmen, colocar o sêmen lá dentro do útero. Prepara o ovário, acompanha no ultrassom e no momento certo a gente vai colocar o sêmen dentro do útero. É a inseminação, que é para casos mais leves, digamos assim. A fertilização in vitro, que as pessoas confundem muito com inseminação, é para casos mais graves ou casos que não responderam com tratamento de baixa complexidade. Então, a fertilização in vitro, né, que a gente chama de FIV, a gente vai preparar o ovário, dessa vez por mais tempo, 10 a 15 dias. No momento certo, a gente vai marcar com a paciente, com o marido, para sugar esses óvulos, juntar com o espermatozoide no laboratório e depois a gente coloca o embrião já prontinho dentro do útero. Então, a inseminação, a gente coloca o espermatozoide. Na fertilização in vitro, a gente já coloca o embrião prontinho. Então, casos graves como endometriose profunda, fator masculino grave, né? Tudo isso a gente pode fazer o tratamento de alta complexidade. Doutora, a gente quer agradecer a sua participação, doutora Raíssa Oliveira, médica, ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana. Muito obrigada pela participação com a gente. 8 horas ela vai ter um parto cesariano. Já agradeço por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Obrigada, bom dia.